Olha só, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins aprovou o projeto de lei contra a moratória da soja. Sobre o assunto, eu converso agora com Caroline Barcelos, que é presidente da ProSoja Tocantins. Muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Simone. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando com vocês a respeito desse marco, dessa decisão importante aqui da Assembleia Legislativa do Tocantins. Vamos lá, decisão importante, segundo o que você está falando aí para a gente agora. E eu te pergunto, Carol, quais os efeitos, então, dos impactos da moratória, né, aí no Tocantins, sendo, né, essa lei já aprovada, não é, aí no Estado, mas quais os efeitos, então, os impactos da moratória? Então, a gente entende que a moratória da soja, ela infringe a soberania nacional, infringe, né, o nosso Código Florestal, especialmente o Código Florestal. E trazendo essa segurança para o estado do Tocantins, a gente vê que o produtor aqui vai ter mais poder de decidir com quem e como ele vai comercializar, porque entende que as tradings vão respeitar literalmente o nosso Código Florestal, não necessariamente imposições ou sugestões de órgãos externos. Aqui para nós estamos falando de um bioma especialmente cerrado, né? E quando a gente fala em moratória da soja, pensa-se muito em bioma amazônico. E a gente já quis preventivamente trazer isso para que não haja dúvida sobre a soberania do Código Florestal aqui para o nosso país. Você falando aí em relação aos produtores, né? Muitos deles, então, estavam impedidos aí de vender por conta da moratória? Existia uma pressão externa, vinham já nos contratos, em alguns contratos feitos pelas trades, colocando sobre se eram áreas desmatadas depois de 2020, que talvez a trade não compraria ou que haveria restrição nessa relação comercial. Novamente, como aqui não é bioma amazônico ou tem bem pouco bioma amazônico, a gente não sentia efetivamente a restrição. E aí, agindo preventivamente para que não chegasse a discussão sobre o bioma cerrado. Mas já vinham nos contratos, sim, porque os contratos já vêm previamente prontos, né? E muitas tradings têm sedes em outros estados de bioma amazônico e isso vinha, de certa forma, embutido no contrato e a gente criou essa relação aqui com a Assembleia do Tocantins, fez as sugestões para que aqui já não houvesse nem discussão com relação ao bioma cerrado. Bioma cerrado, então, sem nessa discussão, mas como você falou aí, já estava embutido essa pressão aí nos contratos, porque, relembrando, né, Carol, o Código fala em propriedades rurais na Amazônia Legal, que devem preservar, então, 80% das suas áreas, né, de floresta, reserva legal, enfim. Áreas do Cerrado, a gente sabe que E a são mora... 35%, não é? De áreas de campos e campos Isso. gerais, 20%. Nas demais regiões do país, a área mínima de reserva aí, 20%. Tudo isso a gente está falando, né, do Código Florestal, mas quando a moratória, lá atrás, em 2006, ela foi acordada, ela aconteceu, nem existia ainda o Código Florestal, que acabou vindo 6 anos depois, né? Mas são acordos entre partes e externas, digamos assim, né? São acordos da União Europeia que hoje infringem as nossas leis. Então, estabelecer um marco temporal, que era dezembro de 2020, para não comprar de áreas desmatadas. Legalmente, está infringindo o direito do produtor de produzir preservando o que é estabelecido pelo código e o que não, que é o seu direito de propriedade, o seu direito de usufruir do seu patrimônio, de produzir naquele lugar, naquela porcentagem permitida, esse direito deve ser preservado e é contra isso que a gente debate, é contra isso que a gente tem levantado essa bandeira, de que
o Código Florestal está sendo respeitado, que as reservas florestais têm sido preservadas dentro da legalidade e que o que é o direito de uso e propriedade deve ser respeitado também. E a pressão, eu te pergunto, né, ela acabou se intensificando mais ainda com o regulamento europeu, né, que impede, né, que impõe, melhor dizendo, essas restrições aí em relação à importação de produtos de áreas desmatadas após dezembro de 2020? Então, existe essa pressão, especialmente na região do bioma amazônico, e foi o que a gente tentou segurar aqui. Depois da aprovação da lei da reciprocidade, então também, né, a gente traz um pouco disso. Por que que vai restringir a compra de produtos produzidos legalmente dentro de áreas legais aqui no Brasil, vendo dessa forma, não restringir o direito do produtor e aí, quanto a isso, o pedido na moratória é que haja restrição de benefícios fiscais, né? Que aquelas trades ou aquelas empresas que, mesmo assim, entenderem que a moratória da soja ou a, o pedido de restrição, de levar em consideração somente desmatamento, compra de produtos de áreas desmatadas até dezembro de 2020, que essas empresas, então, elas estão retirando o direito do produtor de produzir em áreas desmatadas legalmente e restringindo o seu livre comércio, né? Então, é isso que a gente tem trazido e debatido por aqui. Vocês acreditam que uma reação negativa no mercado internacional pode vir? Porque a gente está vendo aí Mato Grosso, que também com essa lei, né, que retirou incentivos fiscais, né, de empresas signatárias, né, a moratória, né, inclusive o ministro Flávio Dino disse que a adesão das empresas à moratória da soja é livre, continua válida, contudo também o Estado não deve ser obrigado, não é, a dar esses benefícios a empresas que atuam, então, nesse descompasso aí em relação às leis, não é, à legislação posteriores. Mesmo assim, a gente já viu Mato Grosso, a gente está vendo agora Tocantins, aí outros estados podem chegar com essa lei, buscar essa lei, mas mesmo assim, você acredita que lá do outro lado, né, cruzando a linha aqui, a gente pode ter uma reação diferente, uma negativa no mercado externo ou não? Esperamos que não, porque a gente espera que haja um entendimento das trades de que a gente não está agindo ilegalmente dessas empresas da União Europeia, que não está, o produtor não está agindo ilegalmente, está obedecendo o Código Florestal, obedecendo as determinações da soberania nacional e que o livre mercado permaneça. Depois da aprovação da lei aqui no estado do Tocantins, não houve nenhuma manifestação, ao menos não que tenha chegado ao nosso conhecimento até aqui. E a gente vem alinhado, sim, às outras entidades e aos outros estados, especialmente, sim, ao Mato Grosso, a Rondônia, Pará, nesse sentido de que realmente a nossa soberania nacional, o nosso Código Florestal, o livre comércio, a iniciativa privada sejam respeitadas, já que o produtor tem agido legalmente e que, se for necessário, essa perda de incentivos fiscais, que talvez então as trades façam essa conta de quem eles vão comprar, já que, especialmente aqui no estado do Tocantins, nós estamos falando de um estado em desenvolvimento ainda. Então, restringir a compra de produtos de áreas desmatadas legalmente depois de 2020, a gente está tirando muita gente do mercado. Então, essa é essa consciência que a gente quer trazer para as trades e para o mercado. Carol, antes da gente terminar, fala pra gente de produção de soja aí no estado. Esse ano nós tivemos uma safra bem melhor do que nos outros anos, um ano que não tivemos problemas de secas, nem chuvas em excesso. A gente trabalha com um número de 60 sacas por hectare de produção, em mais ou menos quase 1,5 milhão de hectares. E
estamos com uma expectativa boa também aqui para o milho. Aqui nós estamos também com gergelim, feijões, né, como culturas alternativas. E a gente entende que esse ano nós teremos boas produções. O que tem pegado para o produtor, obviamente, tanto na soja quanto no milho, é a baixa do preço dessas nossas commodities que não reagem, o custo extremamente alto, tudo subiu e o preço das nossas commodities, que é o nosso poder de barganha, não acompanhou esse crescimento. Então, pelo menos a safra foi boa em produção, mas os preços não acompanharam. Caroline Barcelos, presidente da ProSoja Tocantins. Caroline falando para a gente aí em relação a esse projeto de lei aí lá no estado em relação à moratória da soja. Muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente no nosso jornal. Viu, Carol? E até uma próxima. Obrigada a vocês a oportunidade. Quero agradecer também publicamente pela adesão de toda a Assembleia Legislativa aqui do estado do Tocantins, que entendeu a importância desse projeto para trazer segurança jurídica para o estado e para o produtor produzir nesse estado, e que o quanto isso é importante e o quanto a consciência dos players do mercado junto a nós, a permitir que nós possamos continuar produzindo com segurança jurídica, segurança comercial. Obrigada, Carol. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Agora, 4 horas, até 4 horas.